Continuando, pessoal, falando sobre lançamento horizontal, nesse vídeo eu queria chamar a atenção a uma dessas quatro equações fundamentais aqui que eu não tive tempo de explorar, né? E também não foi necessário explorar muito, né? Nos vídeos passados, que é essa equação aqui que rege qual é a velocidade do nosso projétil ao longo do eixo vertical, ao longo do eixo Y, que está submetido a um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o que a gente pode ver? Né? A gente pode ver que por essa equação aqui, se a gente partir da equação horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vê que, a princípio, né, se a gente voltar na nossa figura, o projétil ele não tem velocidade ao longo do eixo horizontal, então a velocidade v0y, velocidade inicial ao longo do eixo y é zero. A aceleração que o corpo vai estar submetido ao longo do eixo y é a aceleração da gravidade, então a gente coloca aqui menos g. E tem o tempo, né, que vai transcorrer a partir do momento em que o projétil ele é lançado horizontalmente. No momento que ele é lançado, velocidade é zero, não existe velocidade vertical e o tempo é exatamente o tempo t igual a zero, né? E a partir desse momento, o tempo ele vai transcorrer e cada fator de tempo positivo vai estar multiplicando a aceleração, que no nosso caso aqui é menos g. Isso vai nos dar uma velocidade vy, que é negativa, exatamente expressando o fato de que a velocidade vy, né, o nosso vetor aqui vy, ele está contrário ao sentido positivo do eixo y, né, e por isso a gente vai ter velocidades vy que são negativas, porque estão sempre apontando para baixo, né, exatamente na mesma direção da aceleração. Então, essa equação aqui, né, ela nos mostra como a velocidade vai variar ao longo do tempo, sendo que existe uma outra equação que eu não abordei nessas quatro equações aqui, nessas quatro equações iniciais, que também está relacionada com a velocidade em um MRUV, né? E essa equação é a equação de Torricelli, tá certo? A equação de Torricelli vai dizer que se eu tenho um movimento que ele é uniformemente variado, então a velocidade vy ao quadrado vai ser igual à velocidade v0y, né? A velocidade inicial ao longo do eixo y ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a variação da posição ao longo desse eixo y, que é o eixo onde está acontecendo o movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Então, se eu trabalhar com essa equação aqui, eu também vou poder obter uma expressão para a velocidade ao longo do eixo y, mas que não está relacionada com o tempo, e sim com a coordenada y do nosso projétil, tá certo? Então, vamos trabalhar com essa equação e ver o que a gente obtém, né? Mais uma vez, como na equação anterior, né, na equação horária que a gente estava trabalhando anteriormente, que é essa daqui, velocidade v0y é zero, né? Então, vamos substituir também na equação de Torricelli. V0y é zero, então eu vou ficar com zero ao quadrado, e a minha aceleração é a aceleração da gravidade, que está contrária ao meu eixo y, né? Então ela é menos g. Então aparece aqui um menos e g aqui, né? Continuando as nossas substituições, tá certo? Esse termo aqui, zero ao quadrado, ele vai embora. Quem é ΔY? ΔY seria a posição final, né? Menos a posição inicial, em termos de em que momento eu quero conhecer qual é a velocidade vy do meu corpo, tá certo? Então, deixa eu voltar lá na figura para explicar isso melhor, né? Então, por exemplo, né? O corpo ele vai sempre partir dessa posição y0. Y0 está exatamente querendo dizer que é a posição em que o corpo ocupa ao longo do eixo y no tempo t igual a zero. Isso é y0. Sendo que, dependendo se eu quero saber qual é a velocidade do meu projétil nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui, cada um desses pontos vai ter uma coordenada y, né? Aqui vai ter essa coordenada y, aqui vai ter essa coordenada y, aqui vai ter essa coordenada y, diferente uma da outra, tá certo? Então, dependendo de onde eu quero saber qual é o valor da minha velocidade vy, eu vou ter que projetar, né, qual é essa coordenada y, e substituir naquela equação para saber qual é o meu valor de vy, ok? Então, né, quem é ΔY vai ser
a coordenada y no ponto onde eu quero saber quem é VY, menos a coordenada y de onde o projétil partiu, que é y0. Ok? Isso é ΔY. Então, eu vou ficar aqui VY ao quadrado é menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes essa subtração das coordenadas y. Y de onde eu quero saber a velocidade VY, menos y0, que é o ponto de onde o projétil partiu, né? A coordenada y de onde o projétil partiu. Sendo que, como eu já tinha substituído anteriormente, quem é y0 eu estou chamando exatamente de h. Ok? Porque y0 com relação ao solo é a altura h de onde o projétil ele é lançado. Então, no lugar de y0 eu coloco h. E o que é que eu obtenho? Obtenho que vy ao quadrado é 2 vezes g, que multiplica h menos y. O que foi que eu fiz, né? Eu peguei esse negativo que está aqui, tá certo? Fora do parêntese. Esse negativo representa menos 1, então eu pego esse menos 1 e aplico propriedade distributiva, tá certo? Faço menos 1 vezes y, dá menos y, faço menos 1 vezes menos h, dá h positivo, e eu fico com a expressão nessa forma, tá certo? Menos 1 vezes 2 vezes g vezes y menos h é igual a 2 vezes g vezes, abre parêntese, h menos y, fecha parêntese, tá certo? A expressão não mudou, só multipliquei menos 1 pelos termos que estavam no parêntese. E aí, finalmente, né, para eu encontrar quem é vy, eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Quando eu tiro raiz quadrada, tem duas soluções possíveis, tá certo? Quando eu tiro raiz quadrada dos dois lados da equação. Uma é uma solução positiva e outra é uma solução negativa. Exatamente isso, se você recorda, né, o que a gente tem lá na fórmula de Bhaskara, tá certo? Você sempre tem lá o mais ou menos raiz quadrada de delta, né? Que ele mais ou menos surge porque você tem que tirar uma raiz quadrada dos dois lados. E tem essas duas opções, né? Quando você tira a raiz quadrada. Tem uma solução positiva e uma negativa. No meu caso aqui, eu escolhi a solução, né, negativa, para deixar aqui explícita, porque o nosso VY, como eu mostrei nos slides passados, ele é negativo, tá? O nosso VY é negativo porque da maneira como está também expressado aqui nessa equação, né? O tempo é sempre positivo, g também é sempre um fator positivo, então essa multiplicação, quando tem um menos na frente, vai dar VY sempre negativo. Isso expressa o fato de que, como o meu eixo y ele tem sentido positivo verticalmente para cima e o vy está sempre para baixo, então ele vai estar sempre com esse sinal negativo, tá certo? Então, por essa razão, quando eu tiro a raiz quadrada aqui, eu escolho a resposta, né? Entre a opção positiva ou negativa, eu escolho a negativa, que é a correta, de acordo com os eixos coordenados que eu selecionei para descrever o problema, tá certo? Então, eu encontro o quê? Eu encontro que a velocidade vy em termos da coordenada y, ok, é dado por essa expressão aqui. Se eu quiser saber qual é a velocidade vy que o corpo tem nesse ponto aqui, tá certo? Nesse instante da trajetória, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar qual é a coordenada y do projétil exatamente no instante em que ele ocupa esse ponto da trajetória, ok? Projeto aqui e substituo esse valor aqui naquela equação e eu vou saber qual é a velocidade vy, ok? Sendo que agora eu tenho duas expressões diferentes para calcular vy. Essa daqui que depende da coordenada y, né? Depende de uma coordenada espacial, ok? E tenho aquela anteriormente que vem nas nossas equações horárias, que depende do tempo. Mas as duas têm que coincidir, né? As duas têm que concordar, já que a gente está partindo do ponto, né, que a gente não cometeu nenhum erro e as duas equações são verdadeiras. Então, se eu pegar, por exemplo, né, pegar o projétil que está aqui nesse ponto e eu projetar a coordenada y e substituir naquela equação que depende da coordenada y, vai dar um valor. Mas se eu calcular, né, se eu medir o tempo que demorou para o corpo após o lançamento chegar exatamente nesse ponto e eu substituir esse tempo nessa equação aqui, y também tem que dar exatamente o mesmo valor. As duas equações têm que concordar, tá certo? Então, o que é que acontece? O que é que eu sei? Eu vou usar essas duas equações agora para calcular qual é o valor de vy exatamente no ponto em que o projétil toca o solo.
tá certo? Vamos voltar na figura. O projétil ele é lançado, né? Ele descreve essa trajetória. Para eu calcular qual é o valor de Vy exatamente aqui nesse patamar do solo, eu vou ter que saber quanto tempo demorou para o projétil chegar no solo. E isso a gente calculou nos vídeos anteriores, que é exatamente o tempo de queda. Para a equação que veio da equação de Torricelli, né, a expressão para Vy que veio da equação de Torricelli, eu vou precisar saber qual é a coordenada y no solo. E isso a gente sabe facilmente, né? A coordenada y do solo, né, da maneira em que a gente estabeleceu o nosso problema e os nossos sistemas de coordenadas, essa coordenada y é exatamente y igual a zero. Né? Quando o corpo está na coordenada y igual a zero, ele está no patamar do solo. Então eu vou utilizar os valores para tempo nessa equação, que é o tempo de queda, e para a coordenada y, que é y igual a zero, para ver se eu obtenho a mesma expressão para Vy no solo, tá certo? E tem que ser a mesma expressão, não tem outra saída, senão tem alguma coisa errada. Então no solo a gente tem que y é igual a zero, e no solo a gente tem que o tempo que demora para o corpo do lançamento fazer toda aquela trajetória e chegar no solo, exatamente o tempo de queda que a gente calculou nos vídeos anteriores, tá certo? Então, pegando a equação que veio, né, da equação de Torricelli, né, a gente obteve essa expressão aqui da equação de Torricelli, então no lugar de y eu vou substituir o valor zero, né, porque y igual a zero eu estou no solo. Então o que a gente calculou é que Vy é menos raiz quadrada de 2g que multiplica h menos y. No lugar de y vou colocar zero. Então eu obtenho que Vy no solo vai ser dado por menos raiz quadrada de 2 vezes g vezes a altura de lançamento com relação ao solo. Tá certo? Essa é a expressão. Uma vez que eu sei qual é a aceleração da gravidade e eu sei quem é h, substituo aqui e eu sei qual vai ser o valor de Vy na iminência de tocar o solo. Vamos agora utilizar a expressão para Vy, que vem da equação horária, tá certo? Lá do movimento retilíneo uniformemente variado, equação horária da velocidade. Então a gente tem que Vy é menos g vezes t, e para eu saber quem é Vy na iminência, né, que o projétil está de tocar o solo, eu tenho que substituir no lugar de t o tempo de queda, tá certo? Então quando no lugar desse t eu substituo o tempo de queda, eu vou ter menos g, que multiplica raiz quadrada de 2 vezes h dividido por g. E aí a gente tem uma situação matemática em que eu tenho g aqui dentro da raiz no denominador e eu tenho g do lado de fora, tá certo? Então eu tenho várias maneiras, né, de resolver esse problema, já que eu tenho que trabalhar com esses dois fatores g. Eu poderia considerar, né, que esse g aqui está elevado a um expoente 1, e esse g aqui no denominador, e estando dentro de uma raiz quadrada, ele estaria elevado a um expoente menos 1 meio, tá certo? Quando você tem um fator que ele está no denominador, você tem um menos 1, e como ele está submetido a uma raiz quadrada, então vou ter um fator menos 1 meio elevado, ao qual esse g vai estar elevado, tá certo? Esse fator menos 1 meio. Então, para eu operar, né, esses dois fatores g, a gente tem lá as propriedades de potência, né, potências de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, quando eu tenho um g elevado a 1 que multiplica um g elevado a menos 1 meio, 1 menos 1 meio dá exatamente 1 meio, tá certo? Que seria g elevado a 1 meio é raiz quadrada de g, então ele aparece aqui no numerador dentro da raiz quadrada. Essa é uma possibilidade, né? Outra possibilidade é eu pegar esse g, se eu quero colocar esse g para dentro da raiz quadrada para fazer, né, operações com esse outro g, esse g ele tem que entrar ao quadrado, tá certo? Por quê? Porque g ao quadrado dentro de uma raiz quadrada ele vai sair exatamente como um g, como está aqui do lado de fora, tá certo? Aí quando eu coloco esse g para dentro da raiz quadrada aqui no numerador como g ao quadrado, aí eu vou ter g ao quadrado no numerador e um g no denominador, vou cancelar o quadrado com g e vou ficar só com g aqui dentro dessa raiz quadrada, multiplicando o 2 e multiplicando o h, tá certo? Então obtenho que Vy é menos raiz quadrada de 2g vezes h, mostrando que as duas expressões, tanto a expressão para Vy, que vem da equação de Torricelli, como a expressão para Vy, que vem da equação horária da velocidade,
dão exatamente a mesma expressão para VY quando o corpo está na iminência de atingir o solo. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.